Sheev Palpatine, também conhecido como Darth Sidious ou Imperador, foi o último chanceler supremo da República Galáctica e, em seguida, Imperador do Império Galáctico. Enquanto o chanceler Palpatine era sua figura pública, ele agia secretamente como Lord Sith, herdeiro da regra dos dois. Sua figura pública servia para manipular eventos galácticos em função de seus planos, e durante as Guerras Clônicas, comandava os dois lados da guerra. Em seu fim, Palpatine derrubou a Aliança Separatista e reorganizou a República no Primeiro Império Galáctico, se autoproclamando Imperador. Agora, 10 fatos sobre Sheev Palpatine. No livro Beware the Sith, é dito que Palpatine mantinha os restos mortais de seu antigo mestre, Darth Plagueis, o Sábio, em grandes vasos escuros em seu gabinete pessoal em Coruscant. E esses vasos podem ser vistos em A Vingança dos Sith, porém, se tornou uma história Legends, e ainda não foi confirmada no canon. Sidious era incrivelmente habilidoso, mas conhecido por usar os raios da força, tanto para torturar quanto para matar. Outro poder que ele dominava era a telecinese. As mãos servem apenas como atalho para levitar objetos ou enforcar pessoas. Tudo isso é feito pela mente. Coisa que Sidious sabia fazer muito bem. Ele foi capaz de levitar vários pods do Senado com facilidade, assim como remover as algemas de Luke e enforcar soldados mandalorianos de Maul sem mesmo mover as mãos. Outra especialidade sua era a alquimia da força, mais conhecida como alquimia Sith, técnica que utiliza o lado sombrio da força para alterar alguém ou alguma coisa. Ele a utilizou para iludir o mestre Yoda e para tentar entrar no mundo entre mundos por diversas vezes. Foi também um dos maiores duelistas Sith do seu tempo e deu um show de combate contra o mestre Yoda. Ele dominava a antiga forma Juyo, combinada com a Doom Mosh, uma técnica exclusiva dos Sith, em uma combinação de combate bastante agressiva, além também de ser mestre nas formas Jarkai e Niman. Até onde se sabe, a única pessoa que foi capaz de derrotar o Lord Sith em um duelo foi Mace Windu, graças à sua técnica de combate. 5.000 anos antes da Batalha de Yavin, os Sith, ainda conhecidos como Jedi Negros, tomaram o planeta Coruscant e criaram um santuário Sith na Cidade Galáctica, capital do planeta. Após derrotá-los e expulsá-los de Coruscant, os Jedi construíram o Templo Jedi em cima do antigo santuário, com o objetivo de eliminar a energia do lado sombrio do local. Porém, essa ideia não deu muito certo, e essa mesma energia foi utilizada por Palpatine para camuflar sua energia sombria. Esse é o motivo pelo qual a presença de Darth Sidious não é sentida pelos Jedi. Essa história ainda não está oficialmente canonizada. Após fazer do Templo Jedi o Palácio Imperial, ele ordenou que escavasse o subsolo do templo, em busca do antigo santuário. Apesar de ser excepcionalmente habilidoso com o sabre de luz e com a força, Palpatine facilmente cedia ao medo quando alguma coisa dava errado em seus planos. O que fazia sentido, já que os Sith faziam uso de várias emoções como paixão, raiva e medo. Exemplos disso: o impulso da força lançado pelo mestre Yoda. Ele demonstrou pânico e tentou fugir, mas acabou tendo que enfrentar o mestre Jedi. Outra demonstração de medo foi em sua luta contra Mace Windu. O poderoso estilo de luta do mestre Jedi foi capaz de derrotá-lo. No momento em que ele tentava convencer Anakin a ajudá-lo e implorava a Mace Windu para que não o matasse, ele realmente estava com medo de morrer, pois naquele momento o seu destino dependia de Anakin e ele não sabia qual seria o seu próximo movimento. Após erguer o Império, Palpatine abandonou sua figura pública e passou a viver apenas como Darth Sidious. Mas ainda assim, quase ninguém sabia que ele era um Lord Sith, como seu aprendiz Darth Vader, mais Ameda e alguns de seus guardas reais. Moff Tarkin, um de seus braços direitos, apenas tinha suspeitas sobre isso, mas não possuía nenhuma prova. O Imperador não era muito conhecido por sua complacência, ou seja, não tinha consideração ou se importava com alguém além de seus interesses. Ele dava risada enquanto estava prestes a matar Luke Skywalker, assim como ria enquanto atingia Mace Windu e Darth Maul com os raios da força. Isso é uma amostra de que ele gostava de ver o sofrimento alheio.
Um dos motivos pelo qual ele não matou seu ex-aprendiz em Mandalore foi para prendê-lo e torturá-lo. De acordo com Sosha Suruna, rainha de Naboo durante a Era Imperial, a razão pela qual o Imperador deixou seu planeta natal intacto era para atormentar a população com o fato de que poderia destruir toda a beleza do lugar a qualquer momento. Caso estivesse prestes a morrer, de acordo com a filosofia egoísta dos Sith, o Imperador não deixaria ninguém herdar o Império. Ele acreditava que o único propósito do Império era proteger o seu Imperador, e que seria um Império fracassado caso não cumprisse o objetivo. Por esse motivo, antes mesmo da formação do governo galáctico, Sidious havia preparado um plano para esse caso, chamado a Contingência. Ele consistia em atrair o Império e a rebelião para a órbita de Jakku e detonar o núcleo do planeta, destruindo assim as frotas imperiais e inimigas. A ignição desse projeto era o Observatório de Jakku, que continha um buraco que dava acesso ao núcleo do planeta. Gallius Rax, conselheiro imperial, estava instruído para esse feito. O imperador estava disposto a sacrificar inúmeras vidas de oficiais imperiais para garantir que seu império não durasse mais que ele. Após a suposta morte do imperador em Endor, os rebeldes espalharam a notícia da derrota do império. Porém, os remanescentes imperiais tentavam a todo custo esconder o que aconteceu. Eles isolaram o setor Anuati com o superbloqueio dias após a batalha e espalharam propagandas imperiais afirmando que o ataque à segunda Estrela da Morte foi fracassado e que o imperador continuava vivo. Como prova dessas alegações, Palpatine supostamente havia ordenado a execução da Operação Cinzas, que determina o extermínio de vários planetas rebeldes. Com a intenção de que seu reinado durasse para sempre, Palpatine estabeleceu um projeto chamado Asa Negra. O objetivo era utilizar a alquimia Sith para obter os segredos da imortalidade, e nenhuma das tentativas obteve sucesso. Mas o principal objetivo era descobrir uma maneira de usar o lado sombrio para manipular a realidade em si, para conquistar não só a imortalidade, mas reorganizar a galáxia inteira à sua maneira. Para isso, ele necessitava da ajuda de seu aprendiz Darth Vader, e não há informações sobre o avanço desse projeto. Desde que era aprendiz de Darth Plagueis, Palpatine tentava descobrir o segredo da imortalidade com ele. Sem sucesso e tendo assassinado seu mestre, ele passou décadas tentando descobrir uma forma de obter esse feito. Tanto em um de seus Destinos Legends, quanto no canon atual, a forma mais viável foi a clonagem. Após anos de tentativas, um corpo obteve sucesso ao processo de clonagem, mas precisava de mais tempo para se tornar forte o suficiente para suportar o seu espírito maligno. Durante sua derrota na segunda Estrela da Morte, ele foi capaz de transferir sua consciência para esse clone, que ainda não estava pronto para receber o seu poder. Enquanto o tempo passava, esse novo corpo se desintegrava, por não suportar o seu espírito Sith. Isso iniciou uma corrida contra o tempo. Seus cultistas Sith Eterno precisavam criar um novo corpo mais forte para que ele pudesse realizar a transferência outra vez. A nova tentativa resultou em um clone não muito bem sucedido. Ele não era um sensível à força, portanto, também não seria capaz de suportar o seu espírito. Assim como Jango Fett fez com Boba, Palpatine o criou como se fosse um filho, mas ele o detestava e o desprezava. Seu suposto filho cresceu e teve uma filha, Rey, suposta neta de Palpatine, um recipiente forte o suficiente para suportar o seu espírito. Em Exegol, antigo planeta secreto dos Sith, ele a referia como neta e tentava atraí-la com a promessa de que ser a próxima imperatriz era o seu destino. Ele queria que ela o matasse para que houvesse a transferência de espírito. Destinada a se tornar uma Jedi e com a ajuda de Ben Solo, Rey estava disposta a enfrentá-lo e os dois acabaram se revelando uma Díade da Força. Uma Díade é uma vergência na Força, assim como o Escolhido e o Planeta Mortis, e contém o poder da própria vida, pois todos transcendem o espaço-tempo e estão conectados ao berço do universo. Ao descobrir isso, ele sabia que Rey não era mais necessária, e sim o poder da Díade. Ele era capaz de dar ao corpo clone vida mais que o suficiente para restaurar os seus poderes e fazê-lo voltar a governar o Império exatamente como era antes.